Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque Deus quer te lembrar que você precisa ser forte e corajoso. Talvez você herdou uma grande responsabilidade, ou talvez você está enfrentando uma grande crise e não sabe como sair dela. No vídeo de hoje, a gente vai lembrar de uma história de um homem da Bíblia chamado Josué, que Deus disse a ele: seja forte e corajoso, e hoje Deus está dizendo a você: seja forte e corajoso, porque fui eu que mandei você. Então fica aqui nesse vídeo para você receber essa palavra e meditar comigo na devocional de hoje. Eu sou Ângelo Castellani, e se você gosta de estudar a Bíblia, de ouvir uma devocional, esse canal aqui é para você. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Então já se inscreve aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário no final do vídeo daquilo que Deus falou com você. Compartilha conosco, isso nos alegra muito. Então eu quero ler com você Josué capítulo 1, para a gente meditar na palavra de Deus. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Então eu quero rapidamente contextualizar essa história para você. Moisés tinha acabado de morrer. Moisés era o líder principal daquele povo, era o líder que tirou o povo do Egito, que ficou com eles no deserto, que fez muitos milagres diante deles e que agora morre antes de entrar na terra que Deus havia prometido. E agora Deus está levantando Josué. Deus está levantando uma nova pessoa, um novo líder para tirar o povo daquela crise. E a primeira coisa que eu quero falar com você é: você precisa ser forte e corajoso para se levantar em meio a uma crise. Deus chama Josué no momento de crise, no momento de luto, no momento de dor, onde as pessoas estavam chorando por causa de Moisés, estavam desesperadas, pensando como nós vamos entrar na terra prometida agora que o nosso líder morreu. E Deus, ele chama Josué nesse contexto. E talvez Deus chamou você para algo num contexto parecido. Talvez você olhe e fale: não, eu não sou capaz. Não, eu estou no meio de uma crise, como eu vou fazer para sair desse lugar? E Deus está te falando hoje: seja forte e corajoso para se levantar em meio à crise. Olha o que Deus ele diz para Josué no versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Olha, no meio do luto, no meio da dor, no meio daquela crise, Deus fala para Josué: Moisés morreu, Josué. Aquilo ali acabou. O tempo de Moisés se cumpriu. Ele já fez o que ele havia de fazer, agora é com você. E Deus dá uma ordem: se levanta, se coloca de pé e se coloca agora. Não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui um ano, é agora. Talvez Deus está falando para você hoje. Você que está aí diante de uma crise, diante de talvez também de uma grande responsabilidade, diante de uma situação que você não compreende muito bem, não sabe como sair dela, Deus está te falando: levanta-te agora. Não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui um ano, é agora. Depois de dizer para Josué se levantar naquele exato momento, Deus dá instruções para Josué. A primeira é: passa esse Jordão. A segunda é: você e todo o povo. E a terceira é: a terra que eu dou aos filhos de Israel. E talvez hoje Deus está te falando: me busque para eu te dar as instruções. Perceba que Deus ele fala exatamente o que Josué precisava fazer. Primeiro, levantar-se agora. Segundo, passar o Jordão. Terceiro, ele e todo o povo. E quarto, a terra que Deus ia dar aos filhos de Israel. Hoje Deus está querendo te falar: me busque para você receber de mim as instruções, receber de mim o que você precisa fazer, aonde você deve ir, como você deve agir, a quem você deve levar com você e o que eu quero
que você faça. Deus ele levanta Josué e dá uma missão específica para Josué. E Josué sabia a quem que era todo o povo, ele sabia quando ele devia fazer isso, que era agora, e ele sabia para onde ele estava indo, que era a terra prometida. Mas será que nós sabemos aquilo que Deus quer de nós? Será que nós sabemos o que o Senhor quer que a gente faça, para onde a gente vá? E é por isso que nós devemos ouvir a voz do Senhor, como Josué ouviu. E isso só se dá por meio da oração. Então nós precisamos orar e ouvir a voz do Senhor para que a gente possa ser forte e corajoso para se levantar em meio à crise. E nós precisamos ser fortes e corajosos para tomar a promessa de Deus a nós. Olha o versículo 3 que Deus diz para Josué: todo lugar que a planta do vosso pé pisar, eu o dei a vocês, como prometi a Moisés. Olha que tremendo. Deus aqui, ele usa algo que a gente chama na teologia de perfeito profético, que é quando ele fala para Josué que ele o deu a terra, ele usa o passado, olha, eu o dei a vocês, como prometi a Moisés. Ou seja, é algo tão real diante de Deus que Deus fala como se já tivesse acontecido. É tão real para Deus, já aconteceu diante dos olhos de Deus, que Deus fala ao homem, fala a nós no passado. Mas nós precisamos ser corajosos para tomar a promessa. Porque mesmo aquele povo tendo recebido essa promessa, mesmo Deus tendo falado que já tinha dado a eles a terra, eles iriam precisar entrar na terra para tomar a promessa. Eles iriam precisar atravessar o Jordão, e do outro lado do Jordão, naquele contexto, haveria guerra. Israel teria que guerrear para conquistar a promessa de Deus. Mas Deus já havia decretado a vitória quando Deus disse: eu o dei a vocês. E isso se aplica a mim e a você. Aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos ser corajosos e fortes para obedecer ao Senhor e tomar posse dessa promessa. Eu não sei aquilo que Deus prometeu a você. Eu sei aquilo que Deus prometeu a mim. E eu tento todos os dias ser forte e ser corajoso para seguir, para continuar debaixo da direção que o Senhor me deu. Mas e você? Você tem tido essa convicção? Você tem sido forte e corajoso para seguir naquilo que Deus te direcionou? Olha o versículo 5 que Deus diz para Josué: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei nem o abandonarei. Olha que lindo que Deus está falando para a gente hoje. Que se a gente ouvir a direção dele para a nossa vida e obedecer, ele vai estar conosco. Assim como ele esteve com Moisés, com Josué, com grandes homens da Bíblia, Deus também estará conosco. Tem um pastor que diz que o maior interessado em que os planos de Deus para a nossa vida dê certo é o próprio Deus. Então Deus ele é muito interessado em fazer com que os planos dele para a sua vida se concretizem. Nós precisamos crer, nós precisamos ser fortes e ser corajosos e saber o tempo todo que Deus está conosco, que Deus não nos deixou, que Deus não vai nos abandonar. É isso que Deus está falando para a gente hoje. Sejamos fortes, sejamos corajosos. Eu estou com vocês. E por que nós precisamos também ser fortes e corajosos? Porque aquilo que Deus tem para a nossa vida não afeta só a nós, mas irá afetar muitos outros. Olha o versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Olha que tremendo. Josué, ele era a resposta de uma promessa que Deus fez no passado a Abraão, quando Deus prometeu a Abraão que daria a terra a ele. E Josué era uma resposta para aquele povo do presente, o povo que iria herdar a promessa de Abraão. Então, aquilo que Deus tinha para Josué estava cumprindo uma promessa que Deus havia feito no passado
para uma outra pessoa e estava cumprindo no presente uma promessa aos filhos de Israel. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não irá afetar só nós. Irá alcançar muitas pessoas. Talvez você é resposta de oração de muitas pessoas. Talvez aquilo que Deus, talvez não, com certeza, aquilo que Deus tem para a sua vida é resposta de oração de muitas pessoas. É resposta de promessa de muitas pessoas que receberam de Deus. Assim como Josué foi levantado naquele tempo como uma resposta a uma promessa, talvez hoje Deus está te lembrando. Você é resposta de promessa nessa geração. Você é resposta para essa geração e eu preciso que você seja forte e corajoso. E por fim, precisamos ser fortes e corajosos para obedecer ao Senhor. Olha o versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido, por onde quer que você andar. O segredo para Josué ser bem sucedido na missão que Deus deu a ele não estava na força do seu braço, mas estava na sua obediência a Deus. Naquele contexto, quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso para ter o cuidado de fazer segundo tudo que Moisés ordenou a vocês por meio da lei, Deus está falando, seja forte e corajoso para obedecer os meus mandamentos, para obedecer a minha voz, para viver uma vida íntegra diante de mim. E hoje Deus está falando para mim e para você, seja forte e corajoso para viver uma vida íntegra diante de mim, obedecendo a minha vontade. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita da minha vontade. Fique no meu caminho para a sua vida. Fique aonde eu quero que você fique, obedecendo a minha voz, obedecendo a minha palavra. E aí, olha o versículo 9 para a gente encerrar. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Não tenha medo de viver aquilo que Deus quer que você viva. Não foi Ele que te ordenou isso? Não foi Ele que te deu essa missão? Não foi Ele que te colocou onde você está? Então não tenha medo. Não se assuste. Não ache que aquilo que Deus está te pedindo é grande demais para você. Confie no seu Deus. É isso que Deus estava falando para Josué. O Senhor, seu Deus, estará com você aonde você andar. Deus estará com você, que está aí do outro lado dessa tela, aonde quer que você andar. Então seja forte e corajoso para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não se desvie da vontade de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita, mas viva a plenitude da vontade de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu encerro aqui. Mas eu quero te pedir, se essa palavra tocou o seu coração, se essa palavra falou com você, primeiro, manda para um amigo, manda para alguém que precisa dessa palavra. Segundo, comenta aqui embaixo o que Deus falou com você, deixa eu saber, eu vou ler todos os comentários e responder. E deixa o seu like. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui. Segunda e quarta, às 19 horas, a gente está estudando a Carta de Romanos de uma forma mais profunda, verso a verso. E toda sexta, às 19 horas, tem uma devocional nova aqui no canal. Então se inscreve e ativa o sininho para você não perder. Eu vou ficando por aqui e que Deus possa te abençoar.